Olá Paraíba, estamos de volta com mais uma temporada do programa Bastidores da Política na TV, começando aqui no restaurante Sal e Pedra, em Bahia. E para o início dessa temporada, eu converso com o ex-deputado estadual Carlos Souza, que é irmão também do saudoso J. Júnior. Sejam bem-vindos, o programa Bastidores da Política na TV já está no ar. Senhoras e senhores, ao meu lado, o ex-deputado estadual, o empresário, irmão do saudoso, do queridíssimo J. Júnior, que nos deixou há pouco mais de 2 anos. Você que ainda não conhece, Carlos, por favor, se apresente aqui ao nosso público. Pois não, meu amigo Cícero. Na cidade de Bahia a gente já é bastante conhecido, né? Mas é bom trazer alguma coisa mais do nosso passado, para que a coisa tome um vulto mais explícito. Eu venho de uma cidade pequena, nasci em Itabaiana, em 1956. Sou de uma família tipicamente nordestina, né? Meu pai, senhor Américo e dona Genésia, tiveram 10 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram. Isso porque naquela época a medicina era um pouco distanciada da população de menos poder aquisitivo. Mas nasci num lar bastante harmonioso, bastante feliz. E dessa união apenas 3 sobreviveram, exatamente esses que você já falou, né? O J. Júnior, eu que sou da intermediária, e tem Américo, que é o pastor Américo, bastante conhecido aqui na cidade. E nós viemos, como falei, de uma família humilde, mas uma família que prezava pela família, podemos dizer assim. Nosso pai, um batalhador, teve que ir para o Rio de Janeiro, como todas as demais pessoas do Nordeste, para sustentar a família, né? De lá, de Itabaiana, que foi onde nós nascemos, onde eu nasci, nós fomos morar em Campina Grande. E em Campina Grande, aos 13 anos de idade, eu assumi o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi de jardineiro, na casa do Dr. Estênio Lopes, que na época era diretor-presidente do Senai, ali na Prata. Quem é de Campina Grande conhece muito bem o que eu estou falando. Então o meu primeiro emprego foi lá na casa do Dr. Estênio Lopes, eu com 13 anos de idade, e ali começava a minha labuta pela vida. Naquele tempo não existia esse problema de trabalho infantil, trabalho proibido, né? Era incentivado até para que nós trabalhássemos. Dali começou a minha vida profissional propriamente dita. Depois de passar, acho que aproximadamente uns 8 meses, né? Eu já cursava o primário numa escola integrada lá em Campina Grande. Depois aí fui para o ginásio também numa escola pública em Campina Grande, Colégio Anita Cabral, onde a gente cursou o ginásio e o científico, que na época tinha esse negócio do científico, né? Nesse ínterim, eu fui trabalhar em Olacante. Aos meus 14, 15 anos mais ou menos, eu estava trabalhando em Olacante. Trabalhei até os 18 anos, quando fui para o quartel, servi o quartel, e depois de sair do quartel, arranjei um emprego numa empresa chamada Ultrassom, em Campina Grande. E qual foi o motivo maior? E eu considero a Ultrassom como a alavanca, né, para novos horizontes. É que a minha função lá na Ultrassom era fabricar resistência de ferro de engomar, resistência de mica. Mica é um produto altamente, assim, poluidor, né? Ele cola em você e você fica todo se coçando, aquele negócio todo. Então, um dia de tarde lá, eu saí da fábrica e disse, rapaz, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente dessa rotina que eu levo. Foi quando apareceu a oportunidade de estudar no Redentorista, Escola Técnica Redentorista. E através do meu irmão Américo, que me deu um empurrão financeiro, eu cursei o Redentorista, terminando o curso de Técnica em Eletrônica e Telecomunicações. Nesse ínterim, apareceu na Telpa, na época Telecomunicações da Paraíba, uma prova para estagiários. E eu ingressei nesse estágio e consegui passar, graças a Deus, e daí tudo começou. Passei 10 anos trabalhando na Telpa, depois deixei a empresa, montei uma empresa para trabalhar para a Telpa, e daí as coisas foram tomando novas proporções e a gente foi crescendo paulatinamente. Mas sempre vendo a realidade do Nordeste, sempre vendo as necessidades do povo do Nordeste e sempre com a ansiedade de fazer alguma coisa depois, a mais, por essa população, né? Viemos aqui para Bahia, onde meu irmão mais velho já serviu o quartel do Exército. E, por incrível que pareça, aqui nós criamos um novo ânimo para a vida. Vale salientar que no momento em que meu irmão Américo veio para cá, o meu pai se fez acompanhar dele e foi a primeira casa construída no Alto da Boa Vista. Quem construiu foi o senhor Américo. Na época não existia
água saneada, nem nada. E meu pai o que fazia? Ele juntava a água da chuva que caía no poço d'água, né, aquelas cacimbas, e juntava essa água para construir a casa. E sim, foi feita a primeira casa do Alto da Boa Vista e foi o senhor Homero que construiu. Então nós temos um exemplo de vida muito presente. J. Júnior, por sua vez, seguiu a vida dele via interior da Paraíba, né? Se sediou em Campina Grande, Cajazeiras, teve uma perspectiva e uma explosão, podemos dizer assim, no ramo da comunicação, e veio para Bahia, que já morava em Bahia, né? Mas foi convidado para participar da parte política de Bahia, e assim o fez. Eu estava em Campina Grande nessa época, ele me chamou para cá e disse, olha, você é candidato a prefeito, vamos ingressar nessa? Vamos ingressar nessa. E foi aí que tudo começou na política. J. Júnior, prefeito, em 2004, uma campanha muito bonita, pessoal com vontade de mudar, um desejo enorme de fazer diferente, e assim aconteceu. J. 2004, J. 2008. E nesse ínter eu pude desfrutar da companhia dele, fazer companhia a ele, participando diretamente da administração de Bahia, né? Eu vi as dificuldades com que ele se deparou no começo, a maneira assim humana com que ele desenrolou todo o processo em que ele esteve presente como prefeito, a maneira como ele tratava a população, a maneira como ele tratava o vozinho e a vozinha e as crianças, como ele sempre gostava de se relacionar. E essa, vou interromper, é uma marca forte, foi uma marca forte do nosso, né, de J. Júnior. Esse cuidado, essa atenção, esse carinho que ele tinha com os idosos, com as crianças. Foi uma marca indelével de Jota, né? Jota passou por aqui e deixou esse registro. Você tem uma ideia, a gente vê hoje em dia, por exemplo, se fazendo campanha dentro de Bahia por donativos para as pessoas de baixa renda. Na época, a ação social de Jota não fazia campanhas. A prefeitura disponibilizava esse acompanhamento, né? Então existe toda uma diferença na forma de manusear, podemos dizer assim, a verba da prefeitura e as ações que a prefeitura poderia fazer, né? Dentro da política, o senhor contou a sua história, uma história bonita de trabalho, eu fiquei aqui o tempo inteiro ouvindo, porque são histórias assim que é interessante para a gente conhecer e passar para você que está nos assistindo agora. Conhecer e ver como as pessoas trabalham e vencem, e é possível vencer na vida sendo honesto, guerreiro, trabalhando desde cedo. Trabalhar não mata ninguém. Agora, o ingresso na política se deu através de J. Júnior ou você já tinha uma vontade? Porque o senhor esteve lá na Assembleia Legislativa um período curto, mas foi um período de bastante trabalho. Qual o balanço que o senhor faz desse período lá? Realmente o meu ingresso na política decorreu de uma necessidade de Bahia na época, que J. era prefeito, existia uma vacância por disputa de cargo e faltando acho que uns 60 dias mais ou menos para a campanha política de 2006, resolvemos lançar a nossa candidatura, né? Obtivemos ainda 10.302 votos a nível de Paraíba, lógico, claro, com a participação efetiva de J. Júnior, que era a pessoa realmente conhecida. E na Assembleia Legislativa nós não podemos fazer muita coisa não, até porque, eu acho que a população sabe, um deputado estadual que é suplente, ele entra por favor. E quando você entra por favor, você não tem voz nem vez. Você sempre é subjugado ao que as pessoas que estão, né, detentor realmente de mandato é quem faz. Deveria ser diferente, né? Porque, deveria. Querendo ou não, você chegou naquela condição porque uma parte da população apostou em seu nome. Né? Então tinha que ter espaço para trabalhar, para sugerir, opinar. Mas infelizmente lá dentro a coisa não funciona assim. A verdade é outra. Também. Totalmente. Formato, os modos operantes da política brasileira, né? Exatamente. Mas, é de lamentar. Mas assim, dá para você ter uma visão mais ampla do que é a política realmente. Então você começa a juntar. E para você serve como amadurecimento político, né? Você convive uma temporada numa gestão exitosa como foi de Jota, né? Onde a aprovação está aí, todo mundo falando ainda da boa gestão que foi J. Júnior. Aí você participa um pouco da gestão a nível estadual, como nós ficamos 4 meses lá dentro. Depois você convive nos mínimos detalhes com a população da cidade, numa pré-campanha ou numa campanha para vereador, em que o lucro maior disso foi o conhecimento profundo dos bolsões de pobreza que existem na cidade,
da maneira como estão sendo tratados, né? Aquele pessoal que só consegue ver alguma coisa na sua mesa ou algum apoio político na época de campanha, em que o candidato vai lá e ousadamente, criminosamente, né, consegue convencer aquele necessitado de que R$50 ou R$100... A política do pão e circo, né? Infelizmente essa é a grande verdade. Então, o que a gente precisa dar uma saculejada desse povo. Precisa mostrar que esse povo tem poder. Tem que dar a liberdade deles, vamos dizer assim, né? Porque não tem programa social melhor do que o emprego. A oportunidade de você estudar, se qualificar para sustentar a você e a família para a vida inteira, não só por aquele período, aquele momento de campanha que recebe R$50, uma cesta básica, você vende o seu voto, depois fica sem força para cobrar nada. É verdade. Enfim, então essa mudança é importante. É exatamente por aí. Você vê, a gente tem passado novamente nos cantos que a gente visitou agora na campanha para vereador, e a coisa continua do mesmo jeito, não mudou nada. Eu perguntei quem é o seu representante aqui dessa comunidade. Ah, nós votamos em fulano e tal. Quantas vezes ele passou aqui depois da campanha? Ah, só passa aqui quando está para a campanha novamente. Então, é uma pena, mas é uma realidade. O senhor falou de Bahia agora vamos entrar nesse assunto. E Bahia, nos últimos anos, tem sofrido, principalmente agora nessa última gestão, né, que Bahia já teve 3 prefeitos diferentes, a coisa não anda, tudo parado. O senhor anda pelas ruas, qual o sentimento da população na sua avaliação diante dessa situação que o município passa? Olha, Cícero, é de total descrédito, infelizmente. Infelizmente, Bahia está passando por essa situação muito crítica, né? Eu não quero aqui entrar em detalhes da gestão individual dos prefeitos que por aí passaram, mas se a gente for fazer uma análise do todo, Bahia parou no tempo e no espaço. O mínimo para a população não funciona. Infelizmente, a gente vê, pra você ter uma ideia, a gente não consegue dizer de um mês para o outro quem é o secretário de infraestrutura, quem é o secretário de educação, quem é o secretário de saúde. Quer dizer, não existe uma identidade da população com aquela pessoa que o representa a nível administrativo. Então isso é muito ruim para a cidade, isso é muito ruim mesmo. E assim, a gente sente que a população está desacreditada. Né? E olha, fazer um trabalho de levante, fazer um trabalho que o baiense volta a se orgulhar da terra que tem, não é uma missão fácil. Mas eu acredito muito na reabilitação do ser humano quando ele tem um alvo a acreditar, ou seja, uma pessoa que possa resgatar a credibilidade, uma pessoa que possa resgatar a transparência na administração, coisa que isso era feita na época de J. Júnior. Então, eu tomo por exemplo J. Júnior porque é a referência que a gente tem nos últimos tempos, tu entende? E outro problema também, que poderia ajudar a dar uma solução, é o parlamento, né? A Câmara Municipal. Veja a forma como alguns vereadores agiram. Como que o senhor viu tudo isso? Conversando com o pessoal, ouvindo as opiniões? Era possível ela ter dado uma solução mais eficaz para o município? Deixa eu te dizer uma coisa, a população sabe que não funciona a administração do executivo sem a presença do legislativo. Né? Agora tem que ser administrações respeitosas. Né? O legislativo respeita o executivo e vice-versa. Só que a gente tem visto aqui, pelo menos é o que tem se mostrado, que existe uma fusão de gestão. Tá? A gente vê, por exemplo, legislativos operando como executivo dependendo do legislativo para se manter em cargo ou alguma coisa dessa natureza. Então, esse tipo de relacionamento executivo-legislativo não funciona. Tem que existir harmonia, mas tem que existir respeito e individualidade na hora das suas atribuições, das suas tarefas. Né? Então, ou existe essa diferenciação, ou então a coisa não funciona. Porque onde não tem oposição, não existe... A oposição responsável, ela até contribui com o município. Sem dúvidas. Você vai contar os erros, os possíveis erros. Sem dúvidas. Gerar um debate, uma discussão, para assim chegar a uma solução. Eu até acho assim que não deveria existir situação e oposição. Não, tem que existir um grupo de vereadores, né, que é eleito exatamente para isso, para fiscalizar, para denunciar, para cobrar, enfim, é essa a função do legislativo. E não, eu sou oposição, eu sou situação, não passa muito por aí não. Hoje o senhor está no Patriotas, né, que é o partido do atual deputado Valber Virgulino, que na última eleição teve uma votação expressiva, que provavelmente ele seja candidato a prefeito lá por João Pessoa. Hipoteticamente falando, o senhor também teria esse desejo de
ser candidato aqui na cidade também, que já pensou, vamos levar em consideração, Vaba, Virgulino, João Pessoa, o Patriota dominar essas cidades que são importantes, a capital Ibaê, que é a quarta cidade mais importante do estado. Eu diria que seria uma boa para João Pessoa e para Bahia. Eu diria que seria uma boa. Mas sem querer puxar a sardinha para o meu barco, eu diria o seguinte, Bahia hoje é uma cidade que precisa de um diferencial. Mas um diferencial com conhecimento de causa, né? Um diferencial que possa mostrar realmente para que veio. E eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho dialogado com os amigos de Bahia, e existe um saudosismo, não apenas só de J. Júnior, mas da administração J. Júnior, de como era feito naquela época. E nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos indo com mais frequência a Bahia. Na época das gestões de J. Júnior, o senhor era secretário, não me recordo, era secretário ou era só um irmão assim? Na verdade, houveram assim, diversas funções que foram atribuídas a mim. Por exemplo, nos 100 primeiros dias de gestão de J. Júnior, nós fizemos quase que um pool de administração para poder tomar conhecimento, uma pé da situação como a cidade estava, né? Logo após esses 100 primeiros dias, nós nos afastamos, que era esse o nosso compromisso, tanto o meu como do meu irmão Américo, pastor Américo, nós nos afastamos da administração para que ela seguisse seu rumo normal. E depois de um ano mais ou menos, eu fui convidado para assumir a pasta de infraestrutura. E não foi fácil, foi difícil. Mas existia uma simbiose entre eu e J. Júnior, né? Ele tinha confiança no que eu fazia e eu tinha conhecimento do que estava fazendo. Também tive o prazer de trabalhar com pessoas da cidade de Bahia, né? Pessoas que realmente tinham conhecimento profundo das dificuldades de Bahia. Eu posso citar aqui uma ou duas pessoas e me perdoe os demais que eu possa me esquecer agora e não quero cometer esse crime, mas João Mochila, por exemplo, era uma pessoa de minha inteira confiança, era um cara que tomava conhecimento. Eu conheci João Mochila. Eu já brincava muito com ele. Essa mochila aí tá cheia de coisa boa, viu? Aquele cara, rapaz, ele realmente é uma liderança em Bahia, posso dizer assim, né? Muitos anos, né? Conhecimento total de causa, uma dedicação total, um cara que realmente vestiu a camisa. Você tem ideia, nós tínhamos alguns desafios que trabalhávamos até 8, 9 horas da noite. Foi o caso da inauguração da Praça 6 de Julho ali, que tinha um embrólio lá, saía, não saía, entrava empresa, saía empresa, e nós abraçamos aquela causa ali e nós, na antevéspera da inauguração, nós trabalhávamos lá até 7, 8 horas da noite, com toda a equipe ali, e não era forçado não, era todo mundo com amor ao que estava fazendo. Então eu tive o privilégio de trabalhar com o pessoal na época, que vestiu a camisa mesmo, tá? Então tivemos, por exemplo, o apoio dos gêmeos lá do Rio do Meio, né? Então, são pessoas que a gente não pode esquecer, porque eles realmente vestiram a camisa e fizeram com que a gente cumprisse nosso papel, né, de executor. Depois eu passei também pela articulação política, né, o intercâmbio entre o prefeito e Câmara Municipal. Foi um período também muito agradável, podemos dizer assim, porque a gente aprende os bastidores da política, né? Nessa época não existia toma lá da cá. Não existia. Era na base da conversa, do diálogo. Tanto que você vê, o relacionamento de Jota com a Câmara era tão bom que foi o único prefeito de Bahia que conseguiu fazer do vereador um prefeito temporário. Foi o caso de Rony Alencar, né, que Jota teve que se ausentar e deixou o Rony, o primeiro vereador que realmente assumiu a prefeitura de Bahia a convite do prefeito. Então, o relacionamento era esse que nós tínhamos, né? E assim, a gente tramitou por vários setores da prefeitura. Então a gente tem uma certa bagagem, um certo conhecimento. Então, diante de tudo isso aí, o senhor se considera pronto para ser prefeito, hipoteticamente falando? Eu só quero que a população entenda isso depois. Mas o meu desejo... É muito cedo para falar, ainda claro. Temos mais de um ano ainda, tem muito tempo para pensar, para decidir. Mas que o assunto é política, falando da cidade, os problemas que ela tem, de possíveis soluções, por que não tocar nesse assunto, né? Não resta a menor dúvida. Mas olha, nós temos aí várias pessoas na cidade, né, disputando, ou tentando se candidatar à disputa. Eu sou um deles também, nós estamos numa pré-campanha, já estamos numa pré-campanha. A gente já vê movimentação pelos bairros, mas é bom mesmo, a gente tem que ter... A democracia é isso, né? Isso. Nós vamos mostrar à população quem realmente somos nós. Bahia tem uma vantagem, entre tantas outras, de ser uma cidade compacta, né? Nós temos, por exemplo, qualquer comentário que surja, por exemplo, lá no Mar Andreasa, aqui no Baralho todo mundo toma conhecimento. Então Bahia vai poder escolher de uma forma mais consciente
Aquelas pessoas que já passaram, aquelas pessoas que dizem que vão melhorar, mesmo já tendo passado. Enfim, a gente vai ter aí um tempo muito bom para discutir a política dentro de Bahia. Tem um bom tempo ainda para frente. Tem, vai ser bom o debate. Vai sim, muitos vai sim. candidatos com propostas. Bahia, eu gosto dessa cidade, não é brincadeira não mesmo. Gosto daqui, porque eu já morei em Bahia, no Jardim Aeroporto. Tenho muitos amigos aqui, praticamente minha vida é aqui, na cidade. Ando por todos os bairros, converso com o povo, inclusive semana passada estive aqui, batendo papo com os meus amigos, me atualizando das coisas, né? E hoje podemos estar aqui conversando com o Carlos Souza. Isso é muito bom. Então, nosso programa tem um momento, eu vou antecipar esse momento, que é um ping-pong, um bate-bola. Eu vou citar alguns nomes, aí você fala o que vem à mente acerca desses nomes. Eu vou começar falando aqui do ex-prefeito da cidade, que eu acho também vai ser um dos candidatos, Dr. Expedito Pereira. Uma liderança da cidade, que deu a sua contribuição por 4 mandatos, né? É um nome respeitado sim, na cidade. Berg Lima. Teve uma oportunidade ímpar. O pessoal confiou de uma forma avassaladora, mas infelizmente se perdeu no tempo um pouco. Quando cita esse nome, o que é que vem à sua mente, J. Júnior? Se você fizer essa pergunta a nível de Bahia, todos irão dizer, são uníssonos, o melhor prefeito dos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma. E eu me sinto orgulho de participar a esse plano. Como irmão, nós tínhamos um relacionamento, acho que assim, dos mais próximos possíveis, depois da Prefeitura de Bahia, porque nós tínhamos campos distintos, né? Ele trabalhou muito na parte do interior e eu mais Campina Grande e João Pessoa, né? Mas nós viemos ter assim, uma aproximação maior de 2004 para cá, foi quando a gente começou a conviver mais dentro de casa. Mas era um cara fantástico, tinha suas opiniões próprias, as opiniões as melhores possíveis. Era um cara do bem, um cara que queria o bem para todo mundo, uma facilidade de expressão fantástica, uma síntese de palavras inacreditável, uma convivência fácil de conviver, muito fácil, e nada melhor do que a população de Bahia para falar com tanto saudosismo, né, do prefeito J. Júnior, uma figura. O programa Bastidores da Política na TV tem esse viés, um bate-papo descontraído, para você conhecer melhor as nossas personalidades, contando um pouco a sua história, como foi aqui do ex-deputado e empresário Carlos Souza, irmão do saudoso J. Júnior. E você fica sabendo de tudo que acontece na política paraibana no nosso portal bastidoresdapoliticapb.com.br. Obrigado a você pela audiência. Carlos, muito obrigado pela presença, disponibilizar um tempo para conversar conosco. Eu que fico agradecido, Cícero, pela oportunidade que você está me dando, de falar um pouco da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente, das nossas pretensões futuras, e também me dá o privilégio de participar abrindo essa nova temporada do programa, e eu espero que o sucesso que acompanhou você e a sua equipe ao longo desse tempo possa se prolongar e eu faça parte também desse sucesso que por aí se encaminha. Começando com o pé direito, hein? A você, Espero. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse programa. E na próxima semana tem mais. O programa Bastidores na Política na TV fica por aqui. Não esqueça, semana que vem tem muito mais e outras informações no portal bastidoresdapoliticapb.com.br. Tchau, Paraíba. Grande abraço.